Foi essa pataquada que ele publicou aqui na Gazeta do Povo. Tá aqui justamente na coluna dele. Minha delação premiada. Que não é delação premiada coisa nenhuma, tá, gente? O Rodrigo Constantino tá querendo aí tirar um sarro justamente do judiciário brasileiro. Delação, daí diz ele na coluna, né? Delação premiada na legislação brasileira é o instituto jurídico pelo qual o investigado ou réu em processo penal recebe benefício em troca da sua colaboração com o Estado para evitar a prática de novos crimes, produzir provas sobre crimes já ocorridos ou identificar coautores desses crimes. Jamais cometi crime na minha vida, mas sou réu em um inquérito que denunciei como ilegal nas cortes internacionais antes. Sabemos que existe, na prática, o crime de opinião no Brasil hoje. Pelo que eu posso inferir, o responsável pelo inquérito, o ministro Alexandre de Moraes, considera crime atacar o STF, entre aspas, ou o processo eleitoral. Deixa eu explicar uma coisa para você, Rodrigo Constantino. De fato, isso é um crime. É um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Mas vamos lá. E aí ele diz aqui: entrego com toda humildade os nomes dos principais influenciadores que levaram as minhas posições sobre o STF na urna. Ataque nesse caso seria uma crítica legítima para nós liberais e conservadores, mas tudo bem, vamos aceitar a premissa, já que quem manda no país não é a lei e a Constituição, meia culpa, né, que ele diz. Eu ataquei, entre aspas, o STF, o processo eleitoral pouco transparente, e venho, portanto, antecipar-me ao julgamento, até porque já sou punido com medidas preventivas, como censura prévia, congelamento de contas bancárias, que aí ele reclama da justiça gratuita, né? Tá no chororô, Constantino, e o cancelamento do passaporte há mais de um ano. De boa vontade, coração aberto, espírito carnavalesco, vou aqui oferecer a minha delação premiada, entre aspas, para tentar sensibilizar o ministro Alexandre. Se sou suspeito de influenciar as pessoas, quero deixar claro que sofri muita influência e vou entregar aqui esses influenciadores, os tais responsáveis por incitar os ataques. Espero que essa lista possa colaborar com as investigações sérias, imparciais e republicanas do ministro Alexandre. Para começo de conversa, dou de bandeja um dos grandes culpados, o MBL. Todos sabem que eu fui próximo dos meninos Dorianas, que eles me influenciaram bastante, por exemplo, quando convocaram atos que atacaram ministros supremos. Arthur Duval, conhecido como a Mamãe Falei, partiu para o julgamento pesado aos ministros e isso acabou me influenciando muito. Outra influência foi a minha querida amiga Joyce. A então deputada federal Joyce Hasselmann já atacou o STF e ficou impune, o que acabou estimulando a sensação de liberou geral em mim. Alexandre Frota também pegou pesado com os homens de capa preta, que não mereciam estar lá, referindo-se aos ilustres ministros do Supremo. O outro Alexandre, o Borges, colocou em xeque as urnas em várias mensagens. Mas não foi apenas a turma da direita trans. No passado, além de tudo, o cara é transfóbico, né? Mas tudo bem. Tudo bem não. Tudo bem uma ova, mas enfim. No passado, vários políticos de esquerda defenderam o voto impresso e isso gerou minha insegurança quanto ao processo eleitoral, já que não era apenas um espectro ideológico que falava isso do risco de fraude. Ciro Gomes, Simone Tebet, João Amoedo e Roberto Requião já defenderam a impressão do registro do voto. Os ataques ao STF, então, foram vários. Vadir Amus, petista, escreveu Valdir, né? Além de tudo é analfabeto o Rodriguinho. Chegou a falar em fechar o STF e isso acabou me influenciando de uma maneira negativa, ainda que eu jamais tenha dito algo semelhante, pois eu sou defensor das instituições republicanas e não um revolucionário comunista que pretende implodir o sistema. E agora vem uma confissão delicada. O ministro Barroso, atual presidente do STF, referiu-se ao colega Gilmar Mendes como uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Pegou pesado, eu sei, mas por se tratar de um iluministro, alguém claramente iluminado, homem da razão e da sensibilidade, isso acabou me impactando muito. Eu jamais me referi a alguns dos ministros do Supremo de uma forma tão chula, mas acredito que tenha ficado no fundo da minha mente uma imagem negativa dos membros da corte por conta desse tipo de mensagem. Enfim, eu entrego aqui com toda a minha humildade os nomes dos principais influenciadores
que levaram as minhas posições sobre o STF e a urna com o único intuito de aliviar a minha punição, já demasiado severa. Espero que com essa lista possa colaborar com as investigações sérias, imparciais e republicanas do ministro Alexandre, para que nunca mais tenhamos no Brasil gente ameaçando a democracia. É engraçado que o Constantin, ele entrega o nome justamente dos bolsonaristas que mais contribuíram para as investigações do Alexandre, né? Tá ressentido lá em Miami, tá tristinho, tá uma coisa patética, né, meus queridos e minhas queridas? Esse é o Rodrigo Constantino.